Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath. Hoje eu venho com uma dica que acabou de estrear na Netflix, uma série documental ali, um thriller policial que provavelmente vocês vão gostar. Mas eu tenho algumas questões e vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Eu estou falando da série documental norueguesa chamada Polícia ou Bandido, o Enigma de Erik Jensen. Vem que eu vou te contar mais sobre isso. Para quem gosta de documentários sobre crimes reais, sobre casos de julgamento, aonde vai envolver ali questões duvidosas, né? A gente não sabe muito bem com quem tá lidando, quem é esse personagem que a gente vai acompanhar. Realmente ele fez as coisas que ele está sendo acusado ou foi um erro de interpretação? É tudo isso que a gente vai ver neste documentário, que tem 4 episódios de 45 a 1 hora, ao acompanhar a história deste policial que acabou sendo acusado como um dos maiores traficantes da Noruega. Só que existem questões ali, porque até então, até essa acusação, ele foi considerado um dos melhores policiais do país e isso gerou uma grande comoção, né? Foi um dos julgamentos, um dos casos mais comentados na Noruega e agora ganha esse documentário aonde ele mesmo, o Henrik, dá a sua versão da história. Principalmente ali no primeiro episódio, conhecendo, né, um pouco de quem era o Henrik, né, como ele acabou ganhando esse, digamos, patamar de bom policial, de quem fazia tudo ali para conseguir combater o tráfico de drogas, a questão que tinha na época de brigas de gangue, brigas de motoqueiros. Então ele sempre estava envolvido nisso e ele acabava apaziguando e resolvendo muito bem esses casos. Aqui nos anos 80 ele acaba entrando no esquadrão de narcóticos e faz carreira aí no setor e acaba criando uma grande rede de informantes. Basicamente é este o principal ponto do documentário. Como os policiais na Noruega, eles usavam esses informantes, né? Aqui eu te dou uma passada de mão, eu faço vista grossa para as coisas que tu faz, mas tu me entrega ali os inimigos, né? Os outros traficantes, as outras gangues. Era assim que funcionava e o Henrik, ele usava muito bem esses métodos e isso acabou levando ele, em 2013, a ser preso e em 2017 condenado com a pena máxima na Noruega, que é 21 anos, por corrupção e ser ali, estar envolvido com o tráfico de haxixe. E o mais interessante da história é ver como um dos seus principais informantes, desde 1993, basicamente, acabou entregando o Henrik e fazendo com que a sua vida virasse totalmente e tudo o que ele tinha construído até ali acabasse. Ninguém mais estava apoiando o policial que era tão querido por todos em Oslo. E os 4 episódios vão construindo esse caráter duvidoso do policial, o caráter deste informante dele, né, que era o Capelén, que é muito, digamos, interessante quando eles estão em julgamento, né, e o juiz pergunta qual que é a tua profissão, Capelén? Ele diz que não tem nenhuma. Ele passou a vida toda envolvido com a venda e a compra de drogas, né? E isso fez com que ele acabasse se envolvendo com o Henrik e sendo esse informante, esse principal informante. E a gente se questiona o porquê este homem, o Capelén, ficou tão rico vendendo drogas e nunca a polícia conseguiu ter o acesso até ele, né? Nunca conseguiu prender ele. E está envolvido e relacionado com este apoio
apoio que o Henrique dava. Mas o documentário, apesar de ter a visão bem presente do Henrique contando essa história com a sua mãe, a sua irmã, a sua namorada, né, até mesmo a ex-esposa, traçando esse caráter e essa história desse policial, aqui a gente tem as dúvidas, né, de realmente se ele era responsável por tudo aquilo que estava sendo acusado e julgado. Tinha provas muito pesadas sobre isso. Mensagens de telefone, ligações, uma reforma de um banheiro na casa do Henrique, né, que ficou muito conhecido lá na Noruega, e isso é corrupção, é o que eles falam, mostram, né? Uma coisa é um cidadão normal ganhar um agrado de alguém, outra bem diferente é um policial, né, ganhar esses presentes, principalmente de um traficante. Aí a gente vai vendo o quanto o Henrique acabou entrando no fundo dessa história. Só que o documentário deixa isso pra gente acabar, né, levando para algum lado, né? Se ele realmente acabou sendo apenas um policial corrupto que aceitava alguns mimos, ou realmente ele era um grande chefão do tráfico na Noruega. Tudo isso acontece, né, aí nesses 3 primeiros episódios, e no último a gente vê quando algumas provas surgem que vão dar respaldo para a história contada pelo Henrique, né, que ele apenas estava ali ajudando o seu informante, que era uma peça principal para desvendar outros casos, resolver outros casos, e foi essa simplesmente a ligação que eles tinham. E daí a gente vê ele fazendo recurso, né? Porque no 3º episódio ele é condenado aos 21 anos e no último a gente vê ele recorrendo a partir dessas provas que eles conseguem encontrar para ajudar o Henrique. Não vou falar ali o que acontece no final para vocês assistirem, mas acaba sendo bem interessante. O meu único ponto, digamos, é que ele acaba sendo muito longo. São episódios de 45 a 1 hora e ele acaba se enrolando nessa história, repetindo muitas informações, sabe? Então, pra gente acaba sendo um caso bem batido de policial corrupto, envolvido com drogas, né? Todo esse rolê. Mas na Noruega, para eles, virou um grande caso, né? Um dos maiores casos da Noruega. Mas antes de finalizar aqui a dica para vocês, eu tenho que dizer que é muito estranho a namorada pintar quadros do Henrique muito musculoso. Se vocês viram, vocês vão entender. Eu achei muito bizarro. Dei umas risadas nessa parte aí, porque a gente vê a atual namorada do Henrique, pintando ele, e quando ela fala, às vezes no fundo tem um quadro dele, tipo um deus grego. Então, se você gosta de documentários com casos reais que envolvam a polícia, né, onde a gente acompanha o próprio condenado contando a sua história, essa é a dica para você assistir hoje na Netflix, nesse final de semana. Se você já assistiu, me contem o que vocês acharam, né? Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever aqui no canal. Beijos e até a próxima.